Saudações a todos, sou o professor Ned, licenciado em História, e estaremos apresentando mais um capítulo do tema Revoluções Liberais do século XIX, tratando da unificação alemã, assunto de suma importância pela sua trajetória no decorrer do século XX, nas duas grandes calamidades mundiais. Conversaremos sobre a matéria em aspectos gerais, um breve resumo muito edificante dentro do contexto alemão em sua construção. Espero que acompanhem e seguiremos em uma breve prosa abarcando os cenários, para que assim avancemos. Os antecedentes do povo germânico foi um elo utilizado pelos nacionalistas para fomentarem uma adesão a uma causa comum, de unirem-se em um território, um Estado-nação alemão. Sacro Império Romano. Busca das glórias do passado. Agora não era só o imperador, surge a igreja, a disputa pelo poder. Do conflito entre imperadores e a igreja, a concordata de Worms, a paz foi selada, eis que surge uma nova empreitada. Intolerância, rupturas, divisão de reinos, a reforma como chicote, surge o protestantismo. 30 anos custaram, o império dividido, consciências maculadas, a religião se partiu, agora eram duas. Habsburgos no poder, a casa da Áustria Católica no comando, o império retalhado, o poder fragmentado, a decadência. Por volta de 1700, a Prússia se une, agora era protestante, parte do retalhado império, surge como uma nova força. Nova consciência. A ruína do império veio com Napoleão, que sucumbe na Guerra da Libertação. Surge uma esperança, Prússia anseia por unificar os povos germânicos. A frustração, Congresso de Viena, em um novo concerto de nações, busca do equilíbrio. Surge a Confederação Germânica, Estados autônomos, a Áustria no comando, reação conservadora, unificação adiada. Lideranças estudantis, liberalismo em pauta, forças anímicas impulsionam a ideia de unificação, romantismo e glórias, o fermento para o ideal. O céu continua cinzento. Forças antagônicas, um prenúncio de lutas. Áustria sufoca com prisões e condenações. A economia, o trabalho, um elo aduaneiro surge. Com o comércio, a cultura. Com a cultura, o sentimento de pertencimento. Aos poucos, a consciência se espalha. Primavera dos povos. O liberalismo. Constituição única é o anseio. O parlamento de Frankfurt como base. Com eleições e aclamações. Guilherme nega ser coroado. Prefere apoio dos príncipes. O liberalismo foi hostilizado. Bismarck nomeado. A via prussiana é o lema, sangue e ferro, a guerra como libertação. Militarização, logística, indústrias, o fortalecimento do exército. Prússia pronta. Áustria vencida, surge a Confederação do Norte. Prússia lidera. A França era a vez, 1870 e 71, um império sucumbe. Luís Napoleão prisioneiro. Prússia aos arredores de Paris. Versalhes é o salão, ocorre a unificação. Em passado longínquo, povos germânicos viviam em um universo multiétnico, denominado Sacro Império Romano Germânico, verdadeiro mosaico com centenas de estados menores, diversas comunidades como principados, reinos, ducados, bispados, cidades-estados, que abrangiam desde a Península Itálica à Dinamarca. O império surgiu na união entre a Germânia e Lotaríngia, sendo esta última conquistada por Otto no ano de 962, atualmente região da Itália, que posteriormente foi coroado pelo Papa João XII como forma de agradecimento pela proteção ao poder temporal de Roma. Houve variações em suas extensões territoriais em diversos momentos, porém teve seu fim durante as guerras napoleônicas. Confederação do Reno. Napoleão Bonaparte, com sua política imperialista, implode o Sacro Império Romano Germânico em 806, criando uma confederação composta por 16 estados, sob proteção francesa, com um príncipe eleito pelos próprios, que foi denominada Confederação do Reno. No entanto, houve resistências e opositores se exilaram em outras nações, principalmente na Rússia, aguardando as circunstâncias, já que Napoleão era apoiado por príncipes lenientes para com a confederação. Porém, mais tarde, Napoleão fora traído por estes quando na iminência de sua derrota para a coligação em 1813. Guerra da Libertação. As circunstâncias ocorreram. A Guerra da Libertação em Leipzig, no ano de 1813,
também conhecida como Guerra das Nações, foi um dínamo para os povos germânicos que despertaram do sono e da letargia os principados e ducados alemães, até então submissos a Napoleão Bonaparte. Os grupos em exílio na Rússia fomentaram a oposição e empreenderam séries de levantes contidos por Napoleão temporariamente. A opinião pública se voltava contra a França por variados motivos. O econômico afetava. Esta guerra vencida pela Prússia, Rússia e o Império Austríaco representou a derrocada do Império de Napoleão, que seria exilado em 1814 para Elba, enquanto a Prússia conseguia despertar um sentimento nacionalista alemão. Foi o final da Confederação do Reno. A Prússia agrega mais territórios e passa a ser a preocupação com o possível surgimento de um Império Alemão. O Congresso de Viena. Nesse ínterim, pós-dissolução do Sacro Império Romano e Germânico e posteriormente à Confederação do Reno, gerou expectativas que os povos de língua alemã pudessem unirem num estado de nação. Na derrota de Napoleão Bonaparte, definitiva em Waterloo, 1815, houve o que denominaram de Concerto das Nações, uma espécie de harmonia, equilíbrio de forças para que não favorecessem novas aventuras imperialistas, modificando as estruturas conservadoras. O Congresso de Viena frustrou a intenção, sobretudo da Prússia, que, estimulada pela Guerra de Libertação de 1813, esperava a unificação. Ficou decidido que os 39 estados de língua alemã estariam em uma confederação, ou seja, seriam autônomos, que se reuniriam em uma assembleia em Frankfurt sob a liderança austríaca, para organizarem-se em termos de políticas públicas em comum. Possuíam um exército, porém não atuavam como nação. As principais potências dessa confederação eram a Prússia e o Império Austríaco, parte interessada em limitar e evitar a unificação de um Estado poderoso alemão. O Congresso de Viena visava um equilíbrio e manutenção dos respectivos regimes contra ameaças às suas soberanias monárquicas e dinásticas. Nacionalismo. Dentro desse contexto, um sentimento nacionalista surgia na Europa pós-Revolução Francesa e acentuada pelas guerras napoleônicas, em especial aos povos de língua alemã. Um sentimento passional expandira para o nacionalismo, materializado pela conscientização dos povos ligados aos seus territórios, com histórias comuns e glórias e fracassos. Um sentimento de respeito profundo pelas tradições ressurgia. O romantismo, como movimento intelectual, foi relevante com forte apelo espiritual e cultural, como ocorrido nas campanhas de libertação contra a hegemonia francesa. Um lampejo, uma esperança de unificação paira no horizonte. Essa força era perene, estava na alma, ainda adormecida e que precisava de um incentivo para manifestarem. Para muitos, como Hegel, este espírito de época já estaria presente. A cultura, a educação foram os meios para chegarem a esse fim. O sentimento comum de pertencimento viria de um passado comum. O romantismo, através da literatura com uso de mitologias, de contos de fadas, atuou firme na divulgação cultural. A história, apoderada pelo Estado, trouxe narrativas de glórias, elemento estes que dava orgulho de nacionalidade, formando um elo importante para a adesão das massas. Outro elemento de maior importância era a língua falada, que propiciou uma unidade para as novas narrativas românticas e nacionalistas. Logo após o Congresso de Viena, as correntes liberais avançavam, com projetos nacionalistas de unificação alemã. Porém, eram hostilizadas pela Prússia e Áustria, temendo como ameaças ao regime de privilégios. A burguesia intelectual, jovens estudantes, organizavam festivais que reuniam milhares de pessoas com intento de proselitismo, evocando as glórias do passado como meta em conquistar mentes e corações para o projeto de unificação. No entanto, Metternich, chanceler austríaco, interveio com o consentimento da própria Prússia, que seria a parte a ser beneficiada, e sufocaram as intenções com prisões, julgamentos e condenações. Nesse momento, a Prússia buscava seu projeto de unificação com seu próprio protagonismo, temia o fortalecimento dos liberais e o enfraquecimento do atual regime imperial. Processo de unificação. A Prússia, com o novo território anexado, rico em carvão, possibilitou um desenvolvimento em suas indústrias, enquanto a Áustria, uma genuína representante do antigo regime, era agrária. Tinha duas regiões opostas, a norte industrial e ao sul rural. O fator interessante que influenciou e ficou conhecida como o primeiro movimento de unificação foi o econômico.
Estimulou o comércio, possibilitou uma maior interação entre os povos, permitindo uma identificação cultural, abrindo uma possibilidade política de unificação posterior. A Confederação Germânica possuía duas grandes potências, a Prússia como força militar e industrial e o Império Austríaco, um representante tradicional, conservador, absolutista e agrário. A Segunda Revolução Industrial iniciava-se. A Confederação Germânica em desenvolvimento estava se estruturando. Sem competitividade com o mercado externo, adotou práticas de proteção com altas taxas alfandegárias para evitar colapsos em suas indústrias. A região norte, germânica, precisava construir um mercado para ampliar o seu capital e expandir. Para tal, buscou o mercado interno para comercializar os seus produtos e a região sul seria a lógica encontrada. Na região sul havia produtos primários de primeira necessidade. A abertura de mercado entre as demais regiões possibilitaria consumir produtos industrializados e exportação de matéria-prima, aquecendo desta feita o comércio, desenvolvendo, capitalizando e expandindo. Em 1834 surge a unificação aduaneira, Zollverein, uma zona livre para comercialização de produtos de todos os Estados confederados, com exceção da Áustria. Além do intercâmbio comercial, econômico, ocorreu simultaneamente uma integração cultural que foi fortalecida pelo comércio, disseminando um sentimento nacionalista e um sentimento de pertencimento. As revoluções liberais de 1830 e 1848, sobretudo o último, teve como epicentro a França, que criou abalos nas estruturas conservadoras com o advento da Primavera dos Povos. A Revolução ocorre em março de 1848 na Alemanha devido à crise econômica desde 1847 e que foi capitaneada pelos anarquistas e socialistas e estimuladas pela Revolução de Fevereiro na França. A burguesia assume o protagonismo com ideais liberais e nacionalistas. Em março, ficou decidido que iriam realizar um sufrágio universal para elegerem parlamentares visando uma única Constituição. Em 18 de maio, reunidos em Frankfurt, com intenções de darem prosseguimentos aos projetos de unificação, foram surpreendidos com discussões e debates que protelaram decisões importantes. Príncipes e radicais discutiam se a unificação teria a Áustria em seu meio, originando uma Alemanha maior, ou a não inclusão optando por uma Alemanha menor. Esta discussão impossibilitou a fluidez da reunião. Em 1849, março, a coroa foi oferecida ao rei Guilherme IV, que recusa, desejando que fosse obra dos príncipes, um ato de união para com a nobreza e de hostilidade para com a constituição de ideais liberais. Em 1850, o chanceler da Áustria forçou a Prússia a renunciar ao projeto, criando um clima tenso entre as potências. Ficou claro que a Prússia não optava pela via liberal, o caminho a ser seguido seria pela via prussiana. O fracasso do movimento liberal foi devido às atuações da Áustria e Prússia, por temerem o destino de seus regimes políticos acima dos ideais. Em 1859 foi inevitável a chegada dos liberais ao parlamento. O advento das revoluções industriais lhe dava impulsos. Contudo, a integração dos liberais na política foi combatida pelo imperador e a nobreza Junker, sem muito êxito. Porém, o duelo entre os liberais e conservadores esvaziaram socialistas e anarquistas, inimigos comuns. Quem eram os Junkers? Junkers eram nobres, aristocratas, grandes latifundiários, tornando-se braço direito do imperador, pois também participava da burocracia estatal e pertenciam à tropa de elite do exército. Conhecidos como adeptos do despotismo esclarecido, foram eficientes no trato com a terra, com o desenvolvimento de técnicas avançadas. Disciplinados, trouxe avanços na burocracia estatal. O exército era composto por Junkers, ou seja, filhos de aristocratas não herdeiros. Enriqueciam com os espólios da guerra, eram equipados com melhores armas e armaduras por serem oriundos da aristocracia. Em 1862, na iminência de abdicar do trono, o rei Guilherme tenta sua última cartada. A favor do conservadorismo autoritário, nomeou como primeiro-ministro Otto von Bismarck, imbuído de ideias conservadoras, anti-austríacas com forte ideal nacionalista. Como primeira ação, buscou conciliar os interesses conflitantes entre os Junkers e liberais. Após serenar os ânimos, utilizou a retórica nacionalista como primeiro plano de ação, que transcenderia as querelas ideológicas.
Buscou modernizar o exército, construir infraestruturas logísticas, ampliando a malha ferroviária, ampliando o desenvolvimento industrial e bélico. Sua base industrial foi dedicada a fornecer ao exército equipamentos e o transporte visava dar agilidade e locomoção às tropas em diferentes cenários com eficiência e fluidez. Estava desenhada a estratégia. No parlamento, defendeu a via prussiana de sangue e ferro, ou seja, o autoritarismo e violência como único método para a unificação, contrariando os liberais, que visavam a unificação por vias diplomáticas junto à Áustria. O único consenso era a unificação por caminhos conflitantes. A Realpolitik estava decidida. Na prática e realidade, a guerra seria o único caminho. As guerras de unificação. Dinamarca, Guerra dos Ducados, 1864. De início, o atrito ocorreu por conta da administração dos ducados do Slesvig e da Alsácia. O ducado do Slesvig era composta por dinamarqueses e alemães. O ducado da Alsácia era composta por alemães incorporados na Confederação Germânica. Em seu contexto, apesar de autônomos, os ducados tinham laços feudais com a nobreza dinamarquesa, ou melhor, o rei da Dinamarca era duque das duas localidades. Baseando em um tratado de 1460, os ducados não poderiam ser separados. No entanto, o Congresso de Viena incorporou Alsácia na Confederação Germânica. Na linha sucessória da Dinamarca, permitia ser administrada por mulheres, porém a lei não alcançava os ducados. Para resolverem este problema, o rei Frederico VII, em janeiro de 1848, incorpora ao seu reino o ducado Slesvig através de uma constituição unitária. A ação gera reação. Surge a revolta, sobretudo na população alemã dos ducados, que, ao sabor da primavera dos povos, em março se rebelam e buscam por emancipação. A Prússia apoia e origina assim um conflito militar. Este conflito ficou conhecido como Guerra dos Slesvig, que durou até o Tratado de 1852. Nesse ínterim, a Prússia, parte interessada na integração dos ducados em um futuro império alemão, invadiu a Alsácia, porém com forte resistência de militares dinamarqueses. Preocupados com o equilíbrio de forças e a contenção de revoltas de cunho liberais, a Santa Aliança, somada à Inglaterra, intervém e propõe um tratado de paz em 1852. Ficou decidido que a Prússia devolveria os ducados à Dinamarca, e a Dinamarca o compromisso de mantê-los autônomos como anteriormente, sem incorporações. Houve uma segunda guerra. Em 1863, com a ascensão dos liberais no poder, Copenhague, através do rei Cristiano, promulga uma nova constituição em comum com o ducado do Slesvig, contrariando a Convenção de 1852. No entanto, a Prússia, descontente com o tratado que não foi assinado pelo parlamento em Frankfurt, aproveitou. Invadiu os ducados. O poderio militar prusso e a força austríaca unidas era composta por 90 mil militares contra 35 mil soldados dinamarqueses. A Dinamarca esboça reação com sua frota, porém declinam, pedindo um acordo de paz. Em 1864, o Tratado de Paz em Viena foi assinado e a Dinamarca cede os ducados à administração da Prússia e Áustria. Guerra Austro-Prussiana em 1866, conhecida como a Guerra das 7 Semanas. Vamos aos antecedentes. Após assinarem um tratado de paz em Viena, os ducados foram entregues à Prússia e Áustria, que posteriormente assinaram um tratado de Gastein em agosto de 1865. Ficou convencionado que a Alsácia estaria sob cuidados da Áustria, enquanto o Slesvig e Lauenburg ficaria aos cuidados da Prússia, com direito a cavar um canal na Alsácia, permitindo que suas tropas pudessem passar. Bismarck, percebendo seu poderio militar diante da atual conjuntura, criou um pretexto da má administração austríaca nas províncias para declarar guerra. A Prússia invadiu em junho de 1866 a Alsácia,
buscando unir os ducados em seu entorno e assumir o protagonismo definitivo na confederação. A guerra de unificação alemã estava em prática. A Prússia consegue apoio do reino italiano, que ainda lutava contra a Áustria, desejando a unificação definitiva, enquanto a Áustria ganhava apoio de alguns estados alemães que julgavam a Prússia como agressora. Com apoio do reino italiano, a Áustria passou a lutar em duas frentes, quebrando sua unidade, deixando em desvantagem diante do poderio militar da Prússia. Houve diversas batalhas com a Áustria derrotada. A conclusão veio em 23 de agosto de 1866 com o Tratado de Praga, intermediada pela França. Ficou estabelecido que a Prússia ficaria com os ducados do Eslésvico e da Alsácia e mais alguns estados confederados que permitiriam unir a parte ocidental com a oriental da Prússia. No dia 3 de outubro, no Tratado de Viena, a Áustria entrega Venécia para o Reino da Itália. Foi uma campanha muito bem articulada pela Prússia para assumir o protagonismo na Confederação. Surge a Confederação do Norte, a Prússia como protagonista. Ela consegue compreender 22 estados localizados ao norte do Reno. O rei da Prússia seria o presidente, chefe da diplomacia e dos exércitos. O chanceler Bismarck tinha o poder de dissolver a Câmara Legislativa eleita por sufrágio universal. 4 estados do Sul ficaram fora da Confederação, porém assinaram acordos militares e foram incluídos na União Aduaneira. Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871. A derrota da Áustria para a Prússia e uma nova confederação liderada pela própria passou a ser a nova preocupação francesa, que não desejava uma Alemanha unida e sim fragmentada. A Prússia desejava a guerra contra a França para consolidar a unificação. Faltava motivo para tal ação. Até que surge no horizonte uma circunstância propícia que poderia constituir um pretexto. Com a deposição da rainha Isabel em 1868 na Espanha, deixou o trono vaga para futuras reivindicações. Não tardou para que o príncipe Leopoldo, parente da Casa Real da Prússia, candidatasse ao trono. Bismarck e o líder espanhol Juan Prim insiste para que Leopoldo assuma o trono. A França passa a temer uma união informal entre a Prússia e a Espanha, pelo elo dinástico que deixaria o país em estado de alerta em duas fronteiras. Estrategicamente, a França perderia com tal união. Por pressão diplomática, a França consegue retirar a candidatura de Leopoldo. Enquanto isso, nos bastidores do núcleo prussiano, Bismarck adulterou um telegrama, tornando-o ofensivo. Por questão moral, a França precipitou-se na guerra diante de uma Prússia preparada. França cai em armadilha. Napoleão III acreditava em seu poderio militar e uma vitória consolidaria o protagonismo, além de restaurar a sua popularidade. Por outro lado, Bismarck vislumbrava o Império Alemão. Prússia e a Confederação do Norte ganham apoio dos Estados não confederados do Sul, considerando a França como agressora. A França considerava-se mais equipada. A Prússia e seus aliados eram mais numerosos e possuíam maior mobilidade pela logística construída em torno. Transporte eficiente de tropas e equipamentos somando a disciplina e organização. No fronte, enquanto a Prússia agrupava sua tropa com abastecimento com eficiência, a França estava desorganizada. Os apoios e abastecimentos chegavam com atraso, favorecendo a vitória humilhante dos confederados. Na Batalha de Sedan foi o fim, uma derrota humilhante, que resultou na prisão de Napoleão III, 104 mil soldados e oficiais aprisionados. A Prússia avançava a Paris. Em 1871, houve a assinatura de um armistício. A Alemanha ficava com a rica em minério Alsácia e parte da Lorena, além de pagamento de indenização. Em Versalhes, a humilhação foi celebrada em 18 de janeiro de 1871, a unificação da Alemanha. O rei Guilherme foi coroado como imperador. A Guerra Franco-Prussiana foi responsável pelo Império Alemão, o surgimento da Terceira República na França, os estados papais foram anexados à Itália e a Prússia marchava para sua redenção, a unificação. As guerras premeditadas por Bismarck teve como objetivo elevar a Alemanha ao mais alto grau de poder, o Império. Vivenciando o crescimento da economia, um crescente sentimento nacionalista, além de um poderio militar,
Bismarck, um grande articulista, propôs a Realpolitik, o uso da força para a unificação. A sua política era de confronto, porém sempre atento às melhores circunstâncias. Após utilizar o apoio da Áustria contra a Dinamarca, mais algum tempo aliou ao reino italiano e venceram a Áustria. A consolidação viria com mais um novo confronto, a França. O momento era propício. Ao provocar a França com a utilização de um telegrama adulterado, previa-se uma reação bélica. Bismarck, em sua estratégia, buscava a guerra, mas não como provocador, pois temia o apoio de outras potências à França. Mas, como vítima, neutralizaria as possíveis alianças em torno da França. Outro ponto importante para a unificação foi a utilização das reações passionais fomentadas pela guerra. Esse sentimento nacionalista em defesa do território, da autodeterminação, foi agregador. A guerra unira particularmente os estados do sul da Confederação em uma luta comum contra o inimigo alemão. Após a consolidação com a vitória, a Alemanha estava unida como império. A grandeza criou novos horizontes, a ambição. O nacionalismo extrapolou as esferas de autodeterminação para o excepcionalismo, ou seja, a questão de origem de glória passou a significar superioridade em relação ao outro. A partir desse período, na Europa e particularmente na Alemanha, o nacionalismo e o militarismo caminhavam junto com as ambições econômicas. Esse sentimento de competitividade, aliados à questão de superioridade racial, preparou um caminho que, após décadas de desenvolvimento, onde a ciência, além do progresso material, evoluiu os arsenais militares. Em defesa da economia, as nações se armavam em defender seus espaços. O nacionalismo, supremacia racial, questão de orgulho. O orgulho e o egoísmo de braços dados não tardou em eclodir uma grande guerra fratricida. Segundo o historiador Edward Burns, o nacionalismo teve duas fases no período da modernidade. De 1800 a 1848, estava ligada ao fim da opressão estrangeira, muito atrelada à cultura e grupos linguísticos. De 1848 adiante, passou a defender a grandeza nacional, a cultura, superioridade racial e a falsos conceitos nacionais, com o culto exaltado do poder político. Nos dias do Império Alemão, o regime político estará vinculado ao autoritarismo com um forte sentimento nacionalista. Bom, pessoal, esta foi a nossa conversa de hoje. Um assunto muito importante para entendermos o imperialismo e as eclosões das grandes guerras. O conceito de nacionalismo é abrangente, tem os que defendem e há os que condenam. Mas não podemos fugir da realidade. Estas paixões ocasionaram destruições em massa, além de regimes autoritários. O nacionalismo é um termo moderno, mas que sempre existiu em forma de paixão e honra. Por atender ao orgulho, sempre estará presente em nossa sociedade. Amigos e amigas, peço encarecidamente, no intuito de estímulo, que inscrevam-se e compartilhem o nosso trabalho. Contamos com a ajuda de todos para aprimorarmos. Até a próxima, se Deus quiser.